Boa noite. Vamos fechando os nossos olhos materiais, serenando a nossa mente, o nosso coração. Vamos sentindo a presença e cumprimentando com muito carinho o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. E vamos juntamente com ele nos elevarmos até a presença de Maria, nossa mãe querida, que tanto nos ajuda a enfrentar as vicissitudes da nossa vida, e pedir a ela que nos leve à presença de seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre amado, que sempre nos recebe e nos envolve em seus braços amorosos, proteja-nos, ampare-nos nesta nossa caminhada terrena e leva-nos à presença de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem pedimos confiança, força, coragem e também permissão para iniciarmos esta parte dos trabalhos desta noite dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Pedi e obtereis. O Evangelho de hoje está baseado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde em seu item 5 nós encontramos o seguinte ensinamento de Jesus: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Esse ensinamento está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Frequentemente, temos a impressão de que Deus não atende às nossas preces, os nossos pedidos. E é comum ouvirmos alguém dizer: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Jesus nos diz, neste ensinamento, que se pedirmos com fé, nós obteremos, nós receberemos. Contudo, nós sabemos o que pedir? Sabemos o que realmente precisamos para a nossa vida? Sabemos orar? E por último, mas não menos importante, temos fé? Acreditamos quando pedimos? O momento de oração é um momento de reflexão, meditação, conexão com o plano espiritual e o religamento com Deus. Para ser atendida, a nossa prece precisa ser ouvida. E a nossa oração, para atingir o seu objetivo, nós precisamos de sintonia com o plano maior. Jesus alertou-nos em um outro ensinamento que antes de orarmos, se tivermos qualquer coisa contra alguém, tratemos de perdoar primeiro.
de purificar nosso coração. Assim, a nossa prece será agradável a Deus. De que adianta orarmos pedindo ajuda, pedindo a misericórdia de Deus, se de cima do nosso orgulho nós não perdoamos o nosso semelhante, o nosso próximo? E quantas vezes esse próximo está tão próximo de nós que é só olharmos à nossa volta. Um familiar, um vizinho, um colega de trabalho. A mágoa e o ressentimento em nosso coração atrapalham a nossa ligação com a espiritualidade e impedem que a nossa oração seja perfeitamente ouvida, sem ruído. A prece nada mais é do que o nosso pensamento se ligando ao mais alto. E sendo assim, ela não depende de palavras bonitas, ela não depende do lugar, nem do momento. Do que ela depende é das condições íntimas daquele que ora, do estado de espírito de quem faz a oração. Deus, Jesus, nossos mentores espirituais, eles nos conhecem. Então nós devemos sempre usar de sinceridade quando orarmos. Não há necessidade de nos portarmos de maneira diferente daquilo que somos. Preocupado com as palavras que usamos. Quando nós oramos, nós conversamos com a espiritualidade superior, nós conversamos com Jesus, conversamos com Deus. E como é que a gente fala com o nosso Pai? Para quem ainda tem a felicidade de tê-lo. Não é o meu caso. Como que a gente fala? Com respeito, mas falando aquilo que precisa ser dito. Se nós vamos pedir alguma coisa, pedindo aquilo que é para ser pedido. Então não há necessidade de a gente ficar inventando. É ser sincero. Mas nós precisamos aprender a orar com amor e com humildade. Isso sim. Sempre é bom estarmos conscientes que milagres não acontecem. E que Deus nunca vai nos dar nada sem nenhum esforço nosso. Então, procuremos nos melhorar constantemente. Peçamos força e coragem para suportar as provas com as quais nós vamos poder crescer espiritualmente. E peçamos resignação para aceitar essas provas como oportunidade de nos melhorarmos todos os dias. Através dessas verdadeiras batalhas diárias, nós vamos adquirindo os nossos valores e fortalecendo esses valores, adquirindo e fortalecendo as nossas virtudes. Deus atenderá a nossa prece. Porém, precisamos estar cientes de que Ele atenderá no tempo dele, não no nosso. E de acordo com a nossa necessidade e merecimento. O nosso Pai nos dá não o que queremos, mas o que necessitamos. E então nós devemos compreender que ao nos dar o que nós precisamos,
Deus nos concederá, ao longo do tempo, dádivas cujos efeitos vão nos ajudar a viver melhor. Assim, por exemplo, nós teremos mais tranquilidade diante daqueles nossos planos que não se realizaram. Nós teremos mais paciência nas dificuldades, mais harmonia nos nossos relacionamentos, mais tolerância com o semelhante, mais saúde física e por aí vai. Nós podemos até não perceber, mas são essas coisas, essas dádivas divinas que tornam a nossa vida mais tranquila, mais feliz. Como hoje o Domingos falou aqui, às vezes a gente já levanta, não está bem, não sei o quê, mas a gente pedindo a Deus, as dádivas que Ele nos dá, e Ele nos dá sempre, nos ajudam a ter uma vida melhor. Deus sabe sempre o que é melhor para nós. E por isso Ele vai nos proporcionar o que de fato nos trará benefício. Mesmo que aparentemente a oferta recebida, aquilo que nós recebemos, aos nossos olhos não seja condizente com o pedido realizado. Mas nós temos que entender que Deus sempre vai nos conceder benefícios ou dádivas visando o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral. Então, por exemplo, nós pedimos paciência. E aí nos aparece, do nada, uma situação difícil com a qual nós temos que lidar. Como é que a gente reage? Pô, eu peço paciência e vem isso para cima de mim. Mas é exatamente esse obstáculo que surgiu. Essa situação é que vai poder nos permitir vivenciar o aprendizado. E que vai nos proporcionar, nos fornecer a efetiva possibilidade de nós superarmos essa nossa limitação, ou seja, a falta de paciência. E isso acontece diante de todas as nossas limitações. Todas. Então, nós precisamos aprender também a focar os nossos pedidos em coisas viáveis. Nós precisamos tratar Deus, o nosso Pai, como aquele Pai que nos ajuda e que nos fortalece nas nossas dificuldades. Nos ajuda e nos fortalece, repito, para enfrentarmos as dificuldades. Não aquele Pai que vai nos livrar dos nossos embaraços e das nossas contrariedades. Não. Nós estamos aqui para resgatar uma série de coisas. Domingos disse aqui hoje, na encarnação passada nós não fomos flor que se cheire. Então, as coisas vêm ao nosso encontro que é exatamente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço moral. Então Deus, como Pai amoroso que é, Ele não vai tirar essa possibilidade nossa. Então Ele não vai tirar a dificuldade, o obstáculo. Então nós precisamos entender que Ele não é aquele Pai, então, que vai livrar a gente da dificuldade. Ele vai nos dar formas
de vencermos essa dificuldade. Uma outra coisa é que nós precisamos aprender a perceber como e quando os nossos pedidos podem estar sendo atendidos por Deus. Sabe por quê? Porque normalmente nós estamos tão ligados nas nossas dificuldades, erros, decepções, desilusões, perdas. Nós sempre estamos tão ligados nessas coisas que, na maioria das vezes, nós não nos damos conta de como somos ajudados a resolver essas mesmas dificuldades, essas mesmas pendências que nos afligem. Através de um amigo, através de um familiar, através de alguém que a gente nem conhece, de uma palavra, de um gesto, e a gente de repente descobre a luz que resolve aquela dificuldade, que facilita aquela dificuldade. Nesse mundo não existe coincidência, nem por acaso. Então, quando acontece alguma coisa nesse sentido, pode ser a mão de Deus nos dando aquilo que nós pedimos para resolver esse assunto. Então, o que nós devemos nesse entendimento de que muitas vezes nós somos ajudados e não damos conta, nós não devemos agir como os gatos da história do leão e dos gatos. Vocês já devem conhecer essa história. Em todo caso, não custa relembrá-la. O leão encontrou um grupo de gatos conversando e pensou: vou devorá-los. Mas começou a se sentir estranhamente calmo, sem vontade de colocar em prática aquele pensamento, desistiu da ideia. Os gatos não viram o leão e ele resolveu sentar-se atrás dos gatos para ouvir o que eles estavam conversando, o que eles estavam falando. Meu bom Deus, disse um dos gatos, oramos a tarde inteira, pedimos que chovessem ratos do céu e até agora nada. Será que você não existe? O céu continuou impassível. Não choveu ratos. E os gatos perderam a fé. Aí o leão levantou-se, seguiu o seu caminho e foi pensando: veja como são as coisas. Eu ia matar esses gatos e Deus me impediu. Mesmo assim, eles pararam de acreditar nas graças divinas. Eles estavam tão preocupados com o que estavam pedindo que nem repararam no que estavam recebendo, na proteção que receberam. Não vamos agir como esses gatos. A gente pede, mas presta atenção que pode estar recebendo. Que Jesus nos ajude sempre a percebermos o quanto Deus, nosso Pai, atende às nossas preces, nos ajuda a enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades e a superarmos os nossos obstáculos. Que cada um de nós possa perceber no seu dia a dia o quanto Deus atende suas preces e oferece dádivas que transformam a sua vida, com certeza, para melhor. Que assim seja. Vamos novamente, fechando os nossos olhos materiais, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga que se faz presente,
pela oportunidade do aprendizado desta noite. E com o coração cheio de amor e de gratidão, vamos vibrar pelo planeta Terra, por todos os países, por todos os povos, pelos doentes, pelos aflitos, pelos necessitados, pelas crianças abandonadas, pelos idosos desamparados, pelos moradores de rua, pelos viciados. Vibrar por todos os lares e, em especial, pelo nosso lar e por todos aqueles que lá se encontram. Vamos pedir permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que seja feita em nós sempre a vontade dEle. E vamos deixar nesse salão uma intensa vibração de amor e de luz, para que a espiritualidade possa levá-la e usá-la onde ela for mais necessária. Pedimos também ao Pai permissão para encerrarmos esta parte dos trabalhos desta noite dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.